O mestre o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se queira que morramos, pobres assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Os que procuram viver de forma independente de Deus e se colocam como lei para si mesmos, no final de sua breve existência aqui na Terra, pois nossa vida é como neblina que aparece e logo se dissipa, no final descobrirão o quanto perderam e que o orgulho os prendeu no lugar onde deveriam ser livres, no seu interior. Foram controlados pelo seu impulso, pela sua arrogância, pelo seu orgulho. Ele, Deus, aprova a humildade, mas detesta o coração altivo, arrogante. Ele se opõe aos orgulhosos. Isto é, aquilo que Deus aborrece é uma mente orgulhosa e a punição chegará para quem vive dessa maneira. Não adianta empinar o nariz, que uma hora ele vai cair. Então, abra os olhos e cultive a humildade. Deste modo, devemos considerar como tem sido a nossa vida, pois um coração orgulhoso se revela pelos olhos altivos, aquele olhar de superioridade em relação aos outros que ele, o orgulhoso, julga inferior. E esquece que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. O propósito de Deus, ao nos dar a sua palavra, é justamente para que possamos nos livrar das armadilhas que nos prende. E o orgulho é uma dessas armadilhas, das quais devemos nos libertar, e isso só ocorre quando permitimos que o conhecimento de Deus entre em nossos ouvidos, penetre o nosso coração, nos faça compreender quem somos, e esse conhecimento saia de dentro de nós por meio de atitudes que exaltam o Senhor. E isso acontece quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. Isso não é nos diminuir, mas sim respeitar as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Não há prazer em Deus em punir, pois ele diz por meio do profeta Ezequiel, em capítulo 33, verso 11,
não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam dos seus maus caminhos. Fica claro, então, que a intenção de Deus para o homem, como coroa da criação, é a vida e não a morte. Porém, é necessário reconhecer que Deus não abre mão do arrependimento que conduz à mudança. Por isso, antes ele alerta: sem dúvida serão punidos os que empinam o nariz, os que têm olhos altivos e julgam-se superiores aos outros. Se você vive à base do orgulho exacerbado, onde se sente superior aos outros, é bom saber que o resultado não será aquilo que seu coração espera. Aliás, você está sendo enganado pelo seu próprio coração e vive numa prisão interior e precisa urgente de libertação. O fato é que Deus entende e respeita suas escolhas e lhe dará no final de sua existência aquilo que seu coração cultivou, pois o que o homem semear, isso também colherá. Para vencer o orgulho exacerbado, a arrogância, só existe um caminho, que é a humildade. Para alcançar uma vida de humildade, é necessário seguir o caminho proposto pelo próprio Deus. E o caminho é Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. Ele, Jesus, é o padrão de humildade e o incentivo para vencer o orgulho. Ninguém precisa se esforçar para ser orgulhoso ou arrogante. Isso se desenvolve espontaneamente em nossa psique, em nossa mente, em nossa vida. Mas há a necessidade de grande esforço e treinamento para viver no terreno da humildade, simplicidade e generosidade. É necessário um treinamento repetitivo e diário, para que assim nós possamos caminhar no terreno da humildade. Portanto, esvazie-se de si mesmo, do orgulho e cultive a humildade. Como faz isso? Tornando-se servo dos outros. Sirva aos outros. Sirva as pessoas de condição humilde. Aquelas que você julga inferior a você. Sirva essas pessoas. E assim você vai treinar a humildade. Lembre-se que a obediência a Deus vai até a morte.
Mas primeiro precisamos matar o nosso próprio eu para que Deus governe o nosso interior. E Deus governando, certamente não haverá espaço para o orgulho, e sim para a humildade. Não se engane, pois o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Mas tem grande prazer em que se arrependam, abandonem esse caminho e sigam o caminho e o exemplo de Jesus, para que assim possam viver na presença do Criador, curvado perante os homens, mas exaltado perante Deus. Que Deus te abençoe.